Amém? Glória a Deus. Que louvores maravilhosos que aqui nós podemos ouvir, cantar, né? Me falta um pouco de fôlego, mas não tem como não cantar. E você louva, exalta o Senhor. Cada louvor, né, aqui entoado, nós sentimos a presença do Senhor. Aqueles irmãos que chegam atrasados, pedem. Mas, claro, o Carlos Alexandre com a família devido a trabalho. Mas eis o momento, né, que nós iniciamos a nos propomos a louvar o Senhor começa 2 ou 3 mil nomes, Ele começa a estar no nosso meio. E a graça dele nós vamos sentindo. Glória a Deus. Então nós vamos estar compartilhando aqui algumas coisas nessa última ceia do ano, 2021. Mariana falou ali, dia 31, então tem muita coisa para Deus fazer ainda este ano em nossas vidas. Mas a ceia em épocas de toda a pandemia, Mariana, nós nunca deixamos de cear presencial neste lugar. Aí foi maravilhoso. Então, o cuidado de Deus com as nossas vidas, cerca de enfermidades, cerca de questões que passamos. Paulo, ele tinha um espinho na carne, uma enfermidade, nós não sabemos qual, né? Foi revelada, mas nunca o Senhor curou ele. Paulo, ele orou por por discípulos dele que estavam enfermos e o Senhor não curou. Paulo chegou certa feita para Timóteo e falou assim, toma um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades em seu estômago. Então, isso é fato, nós passamos por isso. Glória a Deus. Agora, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Tem muita coisa que nós desejamos. Porém, o nosso coração, ele é enganoso. Então, para quando nós desejamos deleitar no Senhor, quando nós estamos deleitando no Senhor, o que é deleitar no Senhor? É ter prazer no Senhor. Aí, Ele concede o que deseja o nosso coração, porque o nosso coração começa a ter uma conexão, como Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Então tu começa a ter essa conexão, essa ligação com o coração de Deus. Nós estamos deleitando no Senhor, temos o prazer no Senhor. Na lei do Senhor meditamos dia e noite. E aí nós começamos a realizar certos pedidos que são atendidos pelo Senhor. Eu tive alta hospitalar no último sábado, né? Passado. Porém, eu estava aqui num culto de terça-feira, normal, tranquilo. Mas na quarta eu acordei com uma forte dor de cabeça. E ali na quarta foi passando cerca de enxaqueca, eu sempre tive. Mas só que isso ficou na quinta, isso persistiu muito na sexta, e na sexta eu já gritava por causa de tanta dor. No sábado, e o homem ele é muito teimoso, né, para ir no hospital. Já viu aquele marido que fala, não, vou melhorar. E no sábado, na sexta para sábado, eu e a Andréia passamos uma madrugada, uma noite bem intensa e bem difícil. O Lucas não estava, eu estava na casa da minha sogra. E naquela sexta ali, foi algo muito pesado, algo de que Deus me mostrava até o corredor, o caminho, tantas coisas. E é interessante que foi mostrado aqui, como foi falado, certas dificuldades nesta área. Naquela madrugada de sexta para sábado, eu fiquei sabendo posteriormente que morreu o pastor Isaías. O pastor que eu preguei na igreja dele, aqui da Monte Sião, ele pregou aqui quando essa igreja fez 10 anos. Aquilo a gente sente, o pastor tinha 54 anos, eu tenho 52. Eu falei com o André assim, você já pensou se a morte desse algumas pistas? Falasse assim, de sexta para sábado vai morrer um pastor que está numa igreja de André Carlone, e tem por mais de 50 e poucos anos, ela não teria dúvida que seria eu. E assim,
esta nossa vida. E aquela madrugada, literalmente eu pedi de virar o rosto para a parede, não literalmente de virar o rosto para a parede, mas eu pedi a Deus para não morrer naquele dia. E teve um momento que a Andréia, ela me balançava e certa feita ela falou assim: você é o amor da minha vida. E eu tirei forças e brinquei com ela: você só está interessado no meu dinheiro. Eu não sou o amor da sua vida. E eu comecei a falar com ela onde estavam as senhas, o caderno que eu anoto as coisas. Falou: não, você não vai e tal. E ela foi orar e ela pediu uma palavra do Senhor. E ela me veio com um versículo que Deus falou para o meu pai quando ele partiu. E eu tinha visto meu pai minutos antes. E ela pensou que estava me alegrando. Eu já falei: já está fechando o caixão. Mas Deus, Ele teve misericórdia. No domingo, eu amanheci. E no domingo eu pedi para ser levado para o hospital. E por alguns fatores não deu para a gente ir ali para aquele UPA de Carapina. Fomos para o UPA da Serra. Eu estava com um problema. Eu estava com uma infecção urinária. Estava tomando uma medicação para infecção urinária. Porém, outra coisa que eu tinha falado aqui, não sei se os irmãos lembram, se prepara para até o final do ano ver muitas mortes. Tem muita gente aqui que está vivo pela misericórdia de Deus. O Carlos Alberto passou por uma enfermidade séria, e hoje o Carlos Alberto está ali. A Juliana está passando por uma enfermidade, mas a Juliana vai estar voltando. Pessoas, o que Dionísio, pessoas ali que tanto, sabe, mas estamos aqui. Se preparar não quer dizer que você vai morrer ou ver muita morte. Eu vi algumas. Mas também você interceder, você pedir e Deus te conceder segundo o desejo do teu coração. E ali no atendimento do UPA, no final de semana, e você espera o quê? Um plantonista de domingo pela manhã? Mas sabe, Deus, Ele tem um cuidado com as nossas vidas, e a médica ali parecia que era parente nossa. Então ela me deu alguns medicamentos e aquela dor passou. E eu já queria vir embora, só que eu já não conseguia mais ficar de pé. E ela mandou fazer alguns testes, e ela falou assim: seu Alexandre, por que o senhor está assim? Eu falei: não, é pelo Valium que eu tomei, não dá alta aí, já vou para casa. Ela falou: não. E ela começou a ligar para o Hospital Central, para o neurologista, e começou a falar no telefone. As pessoas de plantão numa UPA, no final de semana, não fazem isso. É a intervenção de Deus, com cuidado com as nossas vidas. E assim ela voltava e tudo, e ela falou assim: nós vamos chamar uma ambulância do SAMU. Você fica ouvindo assim, mas por quê? E dependendo do que os testes que eles fizeram lá, você volta para cá, eu te dou alta ou não. E depois do teste que ela fez, eu já não consegui mais ficar de pé, e fui para uma cadeira de roda, e da cadeira de roda para uma maca, e dentro de uma ambulância, e eu tinha muitos espasmos, sabe? A ambulância tiveram que me amarrar, porque os espasmos eram muito grandes. Eu nunca andei de ambulância dessa forma. E você não vê para onde você está indo, e a ambulância balança tanto, porque ela está 1000 com a sirene ligada, e você balança tanto que eu fiquei pensando: se eu não morrer com um problema, eu vou morrer com esses chacoalhos aqui. Porque eu já estou tão fraco. E a André ali do lado. Foi uma experiência. E chegamos lá. Eu só tenho que ter um pouco mais de fôlego, amém? Que falta um pouquinho. Aí chegamos lá, foi feito não sei, foi feito tanta coisa, eu esqueci o nome do exame. E depois eu sei que a médica falou assim: leva ele para o segundo andar. Depois só estava entregando para a Andréia, até minha aliança tiraram, tudo.
e me botaram uma fralda. Eu não tinha mais capacidade de nada. Porque essa é o procedimento para quem tem um AVC. Eu não sabia que eu estava com AVC. E você fica assustado. E André ficou assustado. E aí, todo aquele procedimento, e eu sei que eu fui. Estava ali, e a punção, né? E cheio de eletro, e cheio de medicamento, e etc. E o meu corpo expulsava as agulhas. Então pegava uma punção, depois pegava outra, e depois, quando botava uma injeção, e a injeção de glicose foi para o músculo, porque a punção tinha perdido, e o braço incha. Você fala assim, nossa. Mas eu estava no melhor hospital, dos melhores especialistas que existe nesse estado do Espírito Santo. E eu vi um senhor que deu entrada junto comigo naquela semi-UTI. E eu ouvi uma fala assim: acabou as vagas. Você sabe o que é Deus? Sabe, naquelas experiências, encurtando aqui, que foi muito intensa aquela semana. Só que na noite, eu pedi que tirasse a fralda. Eu falei assim: eu tenho força para pegar como é que é o negócio? O patinho. E aí me botaram um pijama. Vou aproveitar esse avião aqui e respirar. Me botaram um pijama modelo Auschwitz II. Tinha até numeração. Sabe? Campo de concentração, mesma coisa. Sabe aquele filme O Menino de Pijama? Era aquilo ali. Porque esse é o modelo. E glória a Deus. Nada contra, tá, gente? Isso aí está sendo filmado. Mas eu só vou contar para maneira de se agradar, de aliviar. Mas eu estava sem pijama, então poderia urinar com patinho. E por volta de 5 horas da manhã, você, visão meio turva, vem um ser, entra no quarto, porque eram muitos médicos. Aí vem um ser: vão trocar fraldinhas. Falei assim, eu levantei a mão, filho. Deus te livra. Deus te livra. Eu fiquei feliz com aquilo. Eu era o único que não estava com fraldinha. Crescer, quando eu vi aqueles clarão: vão trocar a fraldinha. Eu falei: não. Ah, você não, filho. Glória a Deus. Desejo do coração. Mas os dias foram passando, exames e trás de exames foram feitos. E eu sei que eu fui levado do hospital central, de ambulância, para o hospital das clínicas para fazer um exame. De ambulância voltei para o hospital central. De hospital central fui levado para o Centrocó, lá na Serra, no Meridional. Do Meridional voltei para o hospital central. E tinha um senhor do meu lado chamado José Lepauso, um alemão. E a acompanhante dele ali, a filha, ele só ficava assim, não falava, estava nas últimas. E tinha um neto dele que gostaria de estar ali, George, o nome dele, um rapaz de 20 anos, um pregador da palavra de Deus, que eu pude conversar com ele. E do meu lado esse senhor, e o neto e a filha estava ali. O neto com muito custo conseguiu, porque não poderia receber visita. Eu peguei o celular com algumas forças e comecei a ler a palavra do Senhor. E abri Isaías e comecei a ler. Eu não conhecia aquele homem, nem aquela família.
Deus me deu uma revelação ali. Eu virei para esse paciente, falei para os familiares: o Senhor vai levar, mas com a experiência de salvação. O Senhor vai salvar a vida do seu José. O filho dele veio e começou a conversar comigo. Ele falou assim, ele estava bem, 85 anos, um católico fervoroso, independente. A experiência que Deus está dando. Passaram aproximadamente 21 a 22 minutos, que eu calculo. O seu José, que respirava assim, começou a falar que o reino dos céus é das crianças, que Jesus era maravilhoso, que Jesus era luz, que Jesus era cuidadoso. O paciente começou a pregar, Como o quarto era no mínimo 3 enfermeiros de forma consecutiva, eles saíram esse momento. Deus prepara o ambiente. E a filha dele, ele está falando. Eu falei assim, ele não está falando, ele está pregando. Isso é uma confirmação que Deus está salvando a vida dele. E eu falei com Deus, eu falei, se minha vinda é para isso aqui, glória a Deus, valeu tudo. E um dia o George, ele quer vir aqui contar esse testemunho de o seu José partiu no Senhor. No Senhor. Então, quanto a fôlego, há salvação. Quanto a fôlego, há salvação. Então, a filha, o neto e eu presenciamos isso. 3 testemunhas. E um dia o George vai estar aqui contando isso aqui, que foi impactante. E só isso que ele pregou por alguns momentos e parou de falar e voltou ao quadro. Acho que 2 dias depois ele partiu. Você prepara para ver morte? Sim, eu vi morte. Salva em nome do Senhor Jesus. Que a nossa vida aqui é isso. Hoje estamos aqui, ou amanhã a Deus pertence. Nós não sabemos. Nós não temos essa consciência. Antes da minha alta, eu fui levado para a enfermaria, e na enfermaria tinha mais 3 pacientes. E tinha um senhor lá, o seu Antônio. Ele tinha uma revista da escola dominical, mas ele não conseguia ler. Teve um momento que as fisioterapias começaram, eu não conseguia andar, eu não conseguia ficar em pé mais de 30 segundos. Depois, quando eu voltei com o fisioterapeuta lá, eu perguntei o que está acontecendo comigo. Ele falou o seguinte: isso aí é sequela do AVC. Aquilo me abalou, porque você não estava em pé, você não podia mais andar. E eu perguntei assim, e aí? Ele falou assim, a fisioterapia, com o tempo, muitos pacientes normalizam. Porque o que o seu cérebro vai precisar fazer é pegar certas sinapses, e certas partes do cérebro vão ter que começar a fazer um trabalho que aquele parte foi afetada, do equilíbrio. Então, essa parte que não trabalhava ali, vai começar a fazer isso aqui. Mas isso é com tempo. Com tempo, com muito esforço, você vai conseguir. Diante de Deus e desse altar, eu dormi, antes de dormir aquela noite, eu falei assim, esta noite, essa sinapse vai fazer essas ligações, Senhor. Não vai levar tempo, eu vou andar, eu vou sair daqui andando. No outro dia, eu fazia um passo para lá, outro para cá, um passo para lá, outro para cá, faz o exercício e tal. Mas depois de 3 dias, eu já estava andando. Deseja o teu coração, deleita-te no Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.
Sabe outro versículo que eu quero tratar aqui? Provérbios 3, 3 e 4. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Amém? E como na enfermaria eu já andava, e aí eu pude levantar e ler a Bíblia para todos os pacientes que ali estavam, e conversar, e ajudar. Mas ainda a questão era de muito fôlego, faltava muito fôlego. E tinha um tempo já atrás, eu estava me sentindo bastante cansado. E pensava assim, Lene, antes daquela sexta-feira que eu descrevi aqui, eu lembrei de você. Antes de morrer, eu lembrei da Lene. Porque, sabe, eu estava tão fraco ali naquele momento de casa, que eu já não me alimentava já há alguns dias. E antes de dormir, Lene, eu lembrei, na época lá do infantil, você trabalhava com parenteral. Quando o paciente não consegue se alimentar, a sonda parenteral, que é o alimento que vai para o corpo. E me veio aquilo, na mente, a Lene, o hospital, a Lene preparando a parenteral. E eu falei, o que eu não tenho um parenteral? O que eu tenho aqui? Eu pensei, whey protein. Proteína. Eu pedi a André, faz um pouco de whey protein. Eu tomei um pouquinho. Foi o suficiente para o organismo reagir. Sabe, Deus Ele vai trabalhando em todos os detalhes. Mas antes eu tinha pedido ao Senhor o seguinte para fazer, eu queria assim, fazer uma série de check-up. Eu preciso fazer um check-up. Mas você pensa, plano de saúde você não tem recursos. Essa internação, eu fiz tantos exames. Para você ter ideia, tem exames que tiraram 6 ampolas de sangue meu e mandaram para São Paulo. Para daqui a 15 dias esses exames vão vir para vasculhar 90 situações do meu sangue. Eu fiz uma ressonância magnética. Você entra dentro de uma máquina, você escuta um monte de som, algo meio estranho. Exames tão caros que eu estranhei. Mas sabe, você não queria o check-up? Todo o check-up estava sendo feito. Tudo. E aí teve um exame que diagnosticou aonde estava o AVC. E aí depois eles teriam que identificar o porquê. Sabe, houve pedido e foi feito, está sendo feito. Tem uma coisa muito importante. Eu vou voltar aqui àquele versículo. Acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens, porque os médicos, e principalmente o médico, ele pediu exames que o Albert Einstein lá de São Paulo faz. Então, esse entendimento, graças aos olhos de Deus e dos homens, é Deus em primeiro lugar. Ele move a caneta dos homens. E eu fiquei pensando assim, são exames que se eu estivesse pagando um plano de saúde, eles iam me negar, iriam fazer uma burocracia gigante para fazer, porque eles não querem fazer, porque se gasta. Glória a Deus. Agora isso aqui, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá ao secar os ossos. Teve um momento assim de muita angústia inicialmente, e os olhos um pouco turvos, e aí eu vi uma figura conhecida se aproximando, o Everaldo, irmão da Maria José, que trabalha lá. Sabe, você viu alguém que você conhece nesse momento? É muito assim, o coração ele está batido, mas o alegre ele serve de remédio. As mensagens que a Andréa lia para mim, as orações dos irmãos, a Lene pedindo jejum, e sabe, isso vai te movendo. Como o Marcos falou, como nós estamos aqui orando
pela Juliana, como oramos pelo Manuel, como oramos um pelos outros, isso vai sendo remédio. Como oramos pelo Carlos Alberto, como oramos, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam nesta união, nesta oração, é aí que o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. E sabe, eu recebi, tantas mensagens, tantas gravações, e eu estava meditando uma coisa, tantos testemunhos de tantas pessoas que há algum tempo eu não via, e eu falei assim, opa, já deixei um legado, se eu tiver que partir, glória a Deus por esse legado. Até de uma opinião de uma comissão de pastores do Rio de Janeiro, ficaram sabendo e mandaram mensagem. Notícia ruim corre rápido, né, rapaz? Agora você faz umas coisas boas. Sabe, isso serve de remédio. Então, por exemplo, um irmão está internado, a irmã está internada, e sabendo que tem alguém orando por ele ou por ela, isso serve de remédio. Isso alegra, glória a Deus. Teve um exame que o médico... Uma coisa que eu gostei bastante, Mariana, que eu era tratado assim no prontuário, paciente jovem. Porque AVC, eles tinham que investigar por que me deu um AVC nessa idade. Geralmente é pessoas de mais idade. Aí eu gostei, paciente jovem. Era sempre assim, paciente jovem. Falei, bom, acertaram nesse diagnóstico. Preciso. E o médico falou assim, olha, nós vamos pedir um exame lá no Centro-Ocó, que vai olhar atrás do teu coração. Eu quero investigar isso. E aí... esse versículo aqui, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E fizeram esse exame, e aí foi constatado um problema, que eu tinha, e não sabia. Eu não pedi check-up, estava sendo feito tudo. Um problema é o seguinte, o que eu tenho é isso aqui, ó. Patente forame ovale. Vale patente forame. Quando se estava fazendo aquele exame, eu vi quando o médico apontou assim na tela, tipo assim, encontrei. O que é isso aqui? Uma abertura que passa muito sangue para um lado para o outro. Isso forma coágulo, isto forma derrame, isto dá parada cardíaca. 75% da população, isso aqui fecha quando completa por volta de 18 anos. O restante fecha ao longo do tempo. Muito pouco não fecha. Esta porta aqui está aberta. Esse foi o problema. Se passa uma grande quantidade de sangue que formou o coágulo, que deu AVC, e me gera talvez esse cansaço. E aí, como todos os exames, eu estou sendo encaminhado para o hospital evangélico, e aí eles são especialistas em coração, todo o tratamento de AVC é o central. E vou, quando tiver forças, começar a verificar o que tem 3 procedimentos que o médico me explicou. Primeiro, isso aqui pode fechar através de um milagre e medicamento. Segundo, um cateterismo pela perna, que vai até o coração e coloca 2 válvulas para fazer esse trabalho aqui. Aí o paciente tem 60% de vida, 60%, aumenta em 60% em chance de não ter mais essas situações. E terceiro é abrir, literalmente, e botar as válvulas. Eu confio em Deus e confio no milagre. Essa porta está aberta e ela tinha que estar fechada. Experiências que a gente passa. Mas eu estou aqui, pregando. Queria estar aqui no último domingo, quando tive alta no último sábado, mas não dava, não tinha condição. E o que a gente aprende com isso? Viver cada vez melhor. Viver na intensidade daquilo. E
diante de revelações que foi entregue, teve uma que foi assim, de uma irmã, e ela intensificou isso por 2 ou 3 vezes. Falou assim: não, eu estava orando por ele e Deus falou que não vai levar agora, porque ele ainda tem uma cidade para conquistar, para evangelizar, para ganhar. Aí eu falei com o André depois, eu falei: tomara que seja tipo Nova York, né? Que aí é bem grande. Aí vai lá para uns 90 anos, 95. Foi uma cidade tipo 41. Tomara que seja bem grande. Muitas vidas. Mas essa porta aqui está aberta. Ela tem que fechar. Qual do teu coração precisa ser fechado? Espiritualmente falando. Nós estamos na última ceia do ano. Sentar na mesa com o Senhor Jesus é colocar os pratos na mesa. É colocar as situações, porque nós não estamos em tempo de brincar de ser evangélico, de brincar de vir para a igreja, de brincar de ser cristão. Nós temos que ser cristocêntricos, cristãos santificados, lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. Então existem portas, porque aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Existem portas, examine a si mesmo. Eu fui examinado, olhar atrás do meu coração de forma física, mas o Senhor, Ele sonda os nossos corações de forma espiritual e sabe todas as coisas, e precisa. Isso aqui eu estou mostrando uma porta biológica, mas é espiritual que precisa ser fechada, a espiritual que precisa ser aberta, porque Ele está à porta batendo. Se você abrir, nesse caso, Ele entra e ceia e faz uma grande festa. E glória a Deus, porque Deus está me dando fôlego e posso estar falando aqui no sentido de que nós temos que ser fortes. Nós não estamos aqui para ser fracos, porque o Senhor nos deu um espírito de ousadia, não de covardia. Para de ser covarde, se coloca de pé e enfrente os problemas, porque o nosso general está à frente das batalhas. Pare de abaixar a cabeça. Os problemas vêm e eles vão piorar, porque o mundo vai de mal a pior, mas aqueles que esperam no Senhor jamais serão decepcionados. É vida. Jesus veio da vida e vida em abundância. Hoje eu estou vivendo com abundância, amanhã pertence a Ele. Se eu fechar os olhos para essa história, eu abrirei numa eternidade. E glória a Deus por isso, glória a Deus pela vida do seu José Lepau, que foi salvo. Quantas vidas a gente tem que ser usado para salvar? Ser usado por Deus, que Ele que salva. Mas muitas vezes nós estamos olhando, comendo mais do que os outros, e os outros ficando sem. O alimento que o Senhor tem nos dado aqui ao longo desses anos, o que nós estamos fazendo com ele? Nós temos que abrir outras portas. Nós temos que ser uma igreja mais do que capacitada, não aleijados espiritualmente, não fracos espiritualmente. Deus não levou ninguém aqui por causa de Covid nesta igreja, levou parentes que não estavam aqui, infelizmente, moravam em outros estados, distantes, outros próximos. Morreram muita gente. Nós estamos vivos. Até amanhã pertence ao Senhor. Mas talvez tenhamos aqui um Natal para nos alegrar, uma virada de ano para passar na presença do Senhor, fechando porta que tem que ser fechada, fechando portas de vício, de mania, de religiosos, fechando portas e abrindo portas para Cristo habitar, para Cristo entrar, fazer aquilo que Ele tem que fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está aí? Umas portas têm que se abrir, outras têm que se fechar. Acima de tudo, filho meu, não esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Você pode aplaudir a Jesus, amém?
Quando Deus chegou para Gideão e falou assim: Gideão, tem muita gente que você faz testes. 22 mil os covardes foram embora. Ainda tem muita gente que faz mais testes. É só os valentes que ficam até o final. Servo do Senhor não é para se acovardar, é para lutar e para vencer em Cristo Jesus. Vamos abrir, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. Pode botar o versículo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Você encontrou aí? Amém. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Igualmente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memórias de mim. Todas as vezes, durante esses meses do ano, durante essa 12ª ceia, todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Que Deus feche certas portas na tua vida que está que está te impedindo de avançar. E que você está entrando por elas. Porque é comodismo, é fácil, a porta é estreita, largo é o caminho. E que Ele abre outras portas na tua vida, para você avançar. Talvez pegando aqui o gancho da nossa irmã Mariana, ainda antes do 31 deste ano. Eu não sabia que eu estaria aqui, estou. Eu estou participando da última ceia, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu e você não sabemos até quando estaremos nessa terra, mas se você viver 80, 90 anos, o que é isso aqui diante de uma eternidade ao lado do nosso Senhor? Nós estamos aqui fazendo isso em memória dEle até que Ele venha, porque a próxima, a ceia dEle, Ele estará nos servindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar de pé.